Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de quinta-feira para mais um vídeo do canal Espírito, porque, afinal de contas, é muito importante que saibamos que quando o Espírito Santo me pede, Jesus, Deus Pai me pedem para vir trazer alguma palavra para vocês, é de suma importância, não só para vocês, como muitas vezes para mim também. Então eu quero dizer para vocês que já são inscritos no canal, me perdoem, que vocês já peguem aí o papel e a caneta para anotar o texto, vai para o seu lugar secreto e depois peça para o Espírito Santo ensinar-te, dar discernimento e fazer com que você se lembre daquilo que Jesus disse e fez. Amém? Para você que é novo por aqui, está passando pela primeira vez aqui pelos vídeos do canal, seja muito bem-vindo. E se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Ajude-nos a não fazer com que eu, Emerson, seja conhecido, mas que Jesus Cristo seja ele visto verdadeiramente, conhecido verdadeiramente. Porque Jesus diz assim na palavra: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Bom, hoje eu quero trazer um texto que é muito importante, porque ele fala de algo que nós vemos a todo o tempo, em todos os lugares. Soberba humana. E digamos assim que isso seria uma parte 2 do vídeo anterior que eu falei sobre o amar ao próximo como eu vos amei, quando Jesus diz que este é o segundo mandamento que nós devemos viver, que Jesus nos deu, que é ame ao próximo como eu vos amei. Amar ao próximo é justamente você ser humilde para com o próximo, não soberbo. Gentileza gera gentileza. Sabe assim? Então, o que falta para você ser uma pessoa gentil, uma pessoa que ama o seu próximo? Falta, de repente, você não ser soberbo. Porque muitas vezes talvez você não perceba, mas o não colaborar com a humanidade, não colaborar com aqueles que de repente você acha que estão totalmente contrários ao que você pensa. O importante não é o que eles pensam, o importante é o que Jesus pediu para que façamos. Muitas vezes, a maneira que você vai extravasar o amor de Jesus para as pessoas é a maneira pela qual elas vão entender que elas precisam buscar Deus o Pai de verdade. É claro que hoje em dia é muito difícil alguém querer Jesus. Por quê? Porque viver para Jesus é muito difícil. Ele mesmo diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mas eu pergunto para você, no momento do cansaço e da sobrecarga, alguém lembra de Jesus? Não. Alguém lembra que Jesus disse isso? Não. Ou então alguém lembra quando Jesus disse: olha, aquele que quiser vir até mim, pegue sua cruz e siga-me. Por que ele disse isso? Quando pegamos uma cruz, a cruz é pesada. A cruz é problemática para carregar. Ela vai nos trazer um cansaço, mas é necessário. E eu vejo tantas coisas em meio às religiões, né? Nós vemos nas igrejas católicas, nós vemos nas reuniões aí dos espíritas, tantas seitas que nós vemos, sejam os testemunhos de Jeová, que eu julgo uma seita, ou qualquer outra que tem uma doutrina muito fortalecida em coisas que não são verdadeiramente de Deus o Pai nem de Jesus Cristo, que há uma soberba por cada um querer defender aquilo que pensa e o que faz, e não consegue enxergar que, ao invés de extravasar o amor ao próximo e mostrar e apresentar Jesus aos outros, estão fazendo com que as pessoas cada vez mais digam assim: lá, fala que serve a Jesus e vive assim, é desta maneira, age desta forma com as pessoas. Então é muito importante que nós entendamos o texto que está aqui, quando Paulo explica para todos aquilo que ele quer dizer respeito sobre a autoridade dele. Porque hoje em dia, gente, os líderes acham que a autoridade deles é extremamente acima de tudo. E vem com aquele papo assim: porque eu sou ungido de Deus, porque eu fui escolhido por Deus. Vocês lembram que eu falo para vocês que o texto que me trouxe a realidade de uma verdade que eu tinha dúvida, mas abriu o leque de verdades que Jesus me mostrou? Está em João 15,16, quando diz assim: ó, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E na segunda parte, que eu tenho feito muito isso, ele diz assim: tudo que pedirdes em meu nome,
Deus Pai vos conceberá. Então a escolha por viver Jesus, ela tem que ser sim sua. Você tem que se colocar na posição de escolher Jesus. Um dia uma pessoa me questionou assim, mas Emerson, lá Jesus fala assim, ó, se a gente tomar um tapa, a gente tem que dar outra face. Que a gente tem que amar nosso inimigo. Que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E como eu faço isso? Muito simples. Quando você entender que você tem que, em primeiro lugar, tomar posse da palavra que diz assim, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o maior mal das pessoas, dos líderes, sejam líderes cristãos ou católicos, ou de onde quer que seja, a soberba pela autoridade, por achar que eles estão acima de todos e todos se colocam abaixo deles. E essas pessoas que estão ali abaixo deles aprendem a viver como eles. Não são gentis com as pessoas. Acham que todas as pessoas são ruins porque não conhecem Deus, o Pai, nem Jesus Cristo. Mas aí você está mostrando para as pessoas que quem é o Deus que você conhece, sendo que você é dessa forma? Você vive realmente para Jesus e você transparece outra coisa? E como que você quer pregar algo para nós que você não vive? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando as pessoas dizem assim, não, Emerson, você pensa aí dessa forma, você age dessa forma, você aprendeu dessa forma, mas eu aprendi de outra forma e eu vivo de outra maneira. E é muito estranho, porque no outro dia, num vídeo, eu coloquei isso. Se Jesus falar assim, ó, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Então quer dizer, o que Jesus está dizendo ali? A minha palavra, a palavra de Deus o Pai, a palavra de Jesus é uma só. Então como podem haver vários braços para isso? Doutrinas humanas, soberba humana. As pessoas não aceitam. As pessoas não querem mudanças. Por exemplo, quando eu olho para mim mesmo hoje, eu vejo em mim grandes mudanças. Do que eu era no passado para o que eu sou hoje. Por mais que vocês de repente não tenham visto, não me conheceram no passado, eu não preciso ficar dizendo, mas o que eu estou dizendo é que Jesus realmente ele pode. Mesmo que a pessoa não queira mudar por livre e espontânea vontade, de alguma forma Deus irá permitir que ela tenha a opção de ir lá na frente por um erro, por alguma coisa, olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu te quero e quero tomar um outro caminho. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos hoje preferem o atalho, a mentira e a morte. E que é o atalho, a mentira e a morte? Tudo isso que nós vemos aí fora. Tudo que nós vemos aí fora. Mas nós vivemos ali todo o tempo. Sim, nós vivemos nesse mundo. Mas o que eu digo sempre é, nós estamos nesse mundo porque nós temos a oportunidade de amadurecer espiritualmente, de crescer como seres humanos, de não sermos iguais aos outros. Eu não quero ser igual a ninguém, por quê? Hoje, eu entendo que quando eu não vivia Jesus, eu era soberbo, eu era terrível, eu era mentiroso, eu era alguém prostituto, eu era uma pessoa cheia de vícios, cigarro, bebida. E hoje, eu tenho uma vida que eu não bebo mais, eu não fumo mais, por quê? Jesus me mostrou que eu poderia fazer uma escolha boa. Hoje em dia, às vezes a minha esposa está comigo no carro, eu fico bravo no carro, mas eu fico no carro. Antigamente eu extravasava isso para fora, eu ia atrás, eu perseguia, eu descia do carro, eu queria ir lá, sabe assim? E eu não tenho orgulho nenhum de lembrar disso, eu tenho vergonha. E peço perdão a Jesus, todos os dias falo, Jesus me perdoa. E eu sei que não preciso eu ficar pedindo perdão pelo meu passado. Porque aquilo que foi ontem, aquilo que foi há 1 hora atrás, diferente do ser humano que fica mastigando aquilo por tempos, por anos, Jesus, Deus o Pai já nos perdoou. E quando nós entendemos que vivemos para Jesus, é quando o diabo nos persegue de forma terrível, todo tempo, todo dia, em todas as coisas, em todas as situações, no trabalho, dentro da sua casa, com as suas amizades, com a sua família, o diabo ele vai querer de alguma forma afetar você.
Eu e minha esposa, por exemplo, esse mês nós olhamos lá para a situação dos nossos inquilinos de Marília e eu falei para ela, o Espírito Santo deixou bem claro para mim, falou, olha, o diabo ele não está conseguindo afetar vocês, mas ele vai afetar lá naquele lugar para afetar vocês de alguma forma. O diabo ele usa estratégias. Ele pode dar um problema na sua vida pessoal, pode dar um problema no seu trabalho, pode dar um problema no seu carro, pode dar um problema na sua casa, pode dar um problema em todos os sentidos, porque o diabo, os demônios, eles estão aqui o tempo todo servindo o diabo e o diabo fala assim, olha, vai lá e acaba com aquela pessoa, vai lá e faz isso com aquela pessoa. Os demônios vão. E por que eu tenho autoridade para falar isso? Porque eu vivi durante 6 anos no meio dos demônios. Hoje, quando acontecem as coisas, eu não tenho soberba nenhuma em ser humilde e dizer assim, olha, Jesus, me perdoa. Mas não permita que essas coisas aconteçam. Amém? Então, digamos que hoje o texto diz assim, amai ao próximo como eu vos amei, parte 2, sem soberba. Anotem aí o texto. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, tudo que Paulo falou, tudo que Paulo escreveu, nos deixou como ensinamento, são coisas incríveis. Eu digo assim que o livro de João é o primeiro livro que vocês têm que fixar. Mas o restante que Paulo nos escreveu, nossa, incrível. Então anota aí, 2 Coríntios, capítulo 10, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 14. Amém? 14? Vamos indo. Eu vou começar no 12. Gente, a minha visão está tão ruim que embaralha tudo, então por isso que às vezes eu não estou conseguindo ver muito bem. Me desculpa. Preciso fazer o óculos. Anotaram? Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, também eu quero deixar explicado para você por que papel e caneta para anotar o texto. É muito importante que nós façamos aquilo que Jesus nos ensinou, certo? E o que ele falou lá sobre o Consolador? Ele falou assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse e fiz. Então quer dizer, o que Jesus quis dizer? Olha, busca discernimento e respostas através daquilo que o Espírito Santo vos ensinará e fará com que vocês se lembrem do que eu disse. Simples assim, muito simples, gente, muito simples. Amém? Então vamos lá, vou fazer a leitura. Aqui tem o subtítulo no começo do capítulo 10 que diz Paulo defende sua autoridade. Por quê? Porque ele teve que provar para as pessoas e mostrar para elas que ele não tinha autoridade soberba, mas ele tinha uma autoridade que vinha de Cristo Jesus e que naquele momento ele ensinaria as pessoas ali. E quando as pessoas ali estariam aptas para ensinar outros, então eles partiriam, os discípulos partiriam para outros locais, onde não haveria um conhecimento de Jesus, eles iam ensinar sobre Jesus, provar as coisas de Jesus e assim sucessivamente. Ide, pregai a todos os povos, todas as nações. É isso que Paulo fez muito bem. Todos os discípulos, né? E todos os que vieram depois, que não distorceram a palavra. Porque hoje o que nós mais vemos em todos os ministérios, porque você sabe que criaram-se os ministérios para que houvesse uma autoridade. Tipo assim, eu vou abrir uma igreja porque eu quero ser pastor e porque eu quero ser autoridade. Eu quero provar para as pessoas que eu tenho uma capacidade além daquilo. Não, gente, para com isso. A gente sabe muito bem, né? Então eu vou fazer a leitura aqui. 2 Coríntios 10, do 12 até onde o Espírito Santo pede. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Eu vou parar aqui para dizer para vocês. Sabe o que parece isso? Que se julgam tão importantes? Os líderes hoje, os padres, os bispos, os pastores, os anciãos, ou o que quer que seja, bispo, como quer que eles se autodenominem, eles se acham super importantes, mais importantes que qualquer um. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Olha só o que Paulo diz. 13. Não nos orgulharemos do que se fez fora de nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus
nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Olha só a humildade de quem? Do apóstolo Paulo. Diferente de muitos aí que nós vemos que se autodenominam apóstolos, bispos, pastores. Paulo era apóstolo de Cristo. Ele foi o 13º apóstolo, porque haviam 12 e Judas depois cometeu a traição, então não se conta a partir daí Judas, porque se suicidou. E Paulo chega depois para ser o 13º apóstolo e escrever todos esses livros que ele deixou para nos ensinar tantas coisas. E olha só a humildade de Paulo em não querer ter uma autoridade em que todos o vissem como uau, Paulo incrível, é o mestre. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Paulo foi muito sábio em deixar bem claro para todas as pessoas que jamais ele seria orgulhoso ou soberbo demais e passaria a mão assim no cabelo e falaria assim: olha gente, eu sou apóstolo de Cristo, então vocês ficam aí pianinho. Não. Ele deixa bem claro que tudo o que eles fizeram por amor a Cristo Jesus era justamente pôr em prática o amor que ele pediu para que colocássemos, começando por eles mesmos. Por aqueles que, os apóstolos, que foram os primeiros a receber de Deus o Pai, o Filho, para que o Filho os escolhesse como apóstolos e eles estivessem tão próximos a Jesus para aprender e depois para pregar a outros e ensinar a outros. Diferente do que vemos hoje. E infelizmente as pessoas, quando olham para os seus ministérios, para as suas igrejas, para os seus líderes, exalta-se muitas vezes o templo, e a palavra fala o quê? Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Aquelas catedrais católicas monstruosas. Às vezes eu passo ali atrás da Praça da Sé com a minha esposa e a gente comenta, fala, meu Deus, olha o tamanho disso, que coisa horrível, o que tem lá dentro? Tem um demônio. Aí você passa numa igreja matriz de um determinado ministério, nossa, que igreja enorme, só para quê? Para demonstrar poder. Aí você passa ali no Brás, ali no Templo de Salomão, você fala, meu Deus do céu, olha que coisa imponente, gastou-se um dinheiro incrível para quê? Para mostrar poder e autoridade. Sendo que Paulo, por exemplo, ele nem queria saber de autoridade. E Paulo passou tanto tempo na prisão, até mesmo antes de ser morto. Ele foi humilhado. Ele foi morto de uma forma cruel e terrível demais. Mas ele não negou Jesus até o fim. Ele não foi soberbo. Ele foi humilde, ele foi gentil. Tanto é que quando nós vemos a história, daquele momento em que Paulo começou a dar àquele homem, aquele romano, que era o prefeito, digamos, da cidade, tantas coisas, né? E Lucas curou a filha dele. E mesmo assim, porque aquele homem estava abaixo da autoridade do rei de Roma, ele foi morto. Mesmo tendo dado a oportunidade daquele homem de conhecer o Jesus que nós hoje em dia também temos a oportunidade de conhecer. Eu não sou santo, gente, eu vivo ressaltando isso. Eu sou uma pessoa muito falha, muito pecadora no meu dia após dia. Mas se tem algo que eu não deixo de fazer quando eu me achego a Jesus, ao meu amigo Jesus e falo com ele, a primeira coisa é pedir perdão a ele por tudo o que eu tenho feito de errado e dizendo a ele claramente que eu vou ser melhor. Inclusive nesses dias, a perseguição tem sido muito grande porque eu fiz um compromisso muito firme com Jesus.
de algo que inocentemente eu fazia, mas o inocentemente dava carga ao pecado. Por coisas banais, por coisas idiotas, por pequenas situações. E aí eu falei para Jesus, e depois desse dia, a perseguição começou a ser furiosa. Não porque eu dei brecha de alguma coisa, mas porque o diabo ele não quer que nós vivamos de uma forma que lá na frente teremos a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Eu quero ser discípulo. Eu quero porque eu já conheço a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo. Por isso, se alguém falar para mim, me dá aí a sua cara para te dar um tapão, já que você ama Jesus, eu dou. Se alguém me fizer mal aqui agora, vai ficar marcado em mim. Mas não vou ficar falando mal, não vou desejar o mal, não vou amaldiçoar, não vou ficar guardando aquilo, remoendo aquilo. Não, gente. 70 vezes 7. Jesus nos pediu para perdoar 70 vezes 7, para amar os nossos inimigos. Mas o mundo, por que o mundo tem confrontos, tem guerra? Porque ninguém quer ouvir Jesus. As pessoas vivem por si próprias. Ah, porque eu acho que é assim. Ah, porque eu. Ah, o seu eu, então, no grande dia vai ouvir Jesus assim, ó. Afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Mas Jesus, eu expulsei demônio, eu preguei, eu falei teu nome. Afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Aí Jesus falava, lembra quando você tinha aquela soberba de não querer engolir as pessoas que te fizeram mal? Meio que não perdoando? Isso te afastou de mim. Eu não te conheço. Afaste-se de mim. Ou então tipo, ah, porque eu vou na igreja católica, ah, porque eu sou católico, ah, porque eu sou crente, ah, porque eu sou espírita, porque... Quanto mais vocês ficarem buscando em todos esses lugares, situações, ou um Deus que não é Deus o Pai, sinto muito, meus sentimentos. Jesus foi muito claro em nos ensinar tantas coisas. É a mesma coisa quando eu acho lindo o texto, quando diz assim, ó, somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe por quê? Porque nós não somos órfãos de pai. Nós temos um pai que nos defende, que nos guarda. Por mais que você sinta aí que você está passando uma prova, uma situação terrível, mas Deus está por trás. Você não vê o que Ele vai fazer. Você não vê os livramentos que Ele está te dando. Porque poderiam ser piores as situações. Mas os soberbos ficam lá, não, eu vou quebrar o pau mesmo. Vou quebrar o pau, eu vou botar para baixo. Não, gente, para. Mais uma vez digo, não porque eu sou santo, às vezes eu perco o controle no trânsito, às vezes eu perco o controle, às vezes a minha esposa fala algumas coisas, eu perco o controle com ela, até peço perdão para ela depois, às vezes eu fico sentindo um mal-estar por causa de pessoas que de repente fizeram mal, mas não, depois fica tudo bem. Sabe por quê? Porque se eu ficar remoendo aquilo dentro de mim, gente, pelo amor de Jesus Cristo, eu acordo bem todos os dias, eu fico bem o dia todo, eu volto bem para casa, por quê? Porque por mais difícil que seja, com Jesus nós conseguimos esboçar um sorriso verdadeiro para as pessoas, ser gentil para as pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, precisa de ajuda? Ou então dentro do carro, você deixar o cara passar na sua frente, não, pode passar sem problema. Não sermos soberbos, é o que Paulo fala, não porque temos autoridade, porque conhecemos Jesus, ou porque pregamos Jesus, ou alguma coisa assim. Não. Devemos nos colocar à disposição do próximo, porque é através da sua disposição, é através do seu amor, é através do seu perdoar, é através da sua atitude que pessoas vão querer Jesus. Porque do que adianta eu chegar por aí me apresentando como pastor, mas de repente eu ter uma atitude que não condiz com aquilo que Jesus pediu? As pessoas são terríveis. Por quê? Porque elas podem não querer Jesus. Elas podem não aceitar muitas coisas que você fala, mas na hora de te julgar vão usar Jesus. E também tem muitas pessoas que de repente cometem erros e você vai falar, não, mas Jesus falou assim, não me vem falar de Jesus não. Não bota Jesus no meio porque Jesus não tem nada a ver com isso aí. Sabe assim, o mundo não quer Jesus. E a palavra em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Aí eu pergunto, quem é que está querendo a vida eterna hoje em dia? Quem está buscando a vida eterna hoje em dia? Ninguém, gente. Querem viver apenas por si só. Querem viver o seu maldito pensamento de ódio, de ira, de vingança e tudo mais. É o meu próximo Como Eu Vos Amei, parte 2. Não ser soberbo, de repente não querer autoridade, não querer ser mais que ninguém. Como Paulo diz, olha, nós não nos orgulhamos de nada disso. Pelo contrário, nós nos colocamos aí como vocês. E Deus nos confiou também o mesmo trabalho que confiou aos apóstolos, de ir e pregar o evangelho, entende? Por isso que eu sempre falo que o ID não é apenas para quem tem teologia, ou porque quem é líder, ou porque quem foi escolhido pelo ministério para ser missionário. Não! Todos nós somos aqueles que devem falar de Jesus para as pessoas. Mas para falar de Jesus, não podemos ter soberba, não podemos ter nada que corrompa a nossa imagem, porque a nossa imagem reflete Jesus para o próximo. Eu hoje, quando eu penso na minha vida, eu fico muito feliz por ter conhecido Jesus. Porque se não fosse pelo amor e pela misericórdia do Pai, provavelmente hoje eu estaria morto. Por ser como eu era. Orgulhoso, soberbo, brigão, querendo impor as minhas vontades. Ah, não, porque eu sou bom, eu sei, eu faço, eu aconteço. Isso não leva a nada. E a gente vê isso constantemente por aí. E não só nas lideranças, mas nas pessoas que estão ali subjugadas. Se acham melhores porque estão em determinado ministério. Se acham melhores porque estão ali naquele lugar. Se acham melhores porque tem mais conhecimento do que o outro. Porque tem um diploma na parede. Porque tem um salário maior. E o que você vai levar dessa terra? Hoje eu comentando com um homem que me chamou para prestar um serviço, contando para ele, olha, teve uns dias que eu estava fazendo o trabalho de ir a cemitérios para entregar coroas de flores. E aí você vai no Getsemane Morumbi, onde está lá enterrada a Hebe Camargo, Ayrton Senna e outros grandes artistas e pessoas de dinheiro. E você vai no mais simples, por exemplo, lá em Itaquera. Mas quando você chega nesses lugares, quem morreu está no mesmo lugar, naquele caixão de madeira, com as roupas que muitas vezes nem ele mesmo escolheu. E ao final do velório, da cerimônia do velório, para onde todos vão? O rico e o pobre. Para o mesmo lugar. Para algum local embaixo da terra. E o espírito? É aí que está a questão. Para onde vai o espírito do rico? Para onde vai o espírito do pobre? Vai depender daquilo que ele viveu para Jesus Cristo. Ah, pastor, mas você está sendo muito religioso aí, falando, então porque eu sou católico, eu não tenho essa. Meu querido, vivam da maneira que vocês acham que tem que viver, mas busque entendimento em Jesus. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela os libertará. E aí sim, liberto de todo este mal que assola a humanidade, você poderá amar ao próximo como Jesus nos amou. Amar ao próximo não é você ficar dando comida, você ficar dando dinheiro. Amar ao próximo muitas vezes é apenas você ser gentil, é apenas você falar de Jesus, é apenas você falar um Deus abençoe, você orar à distância. Quando a palavra fala assim, a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E por que somos justos? Não porque somos melhores do que outros, mas porque Jesus nos justificou. E quem toma posse da palavra que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, está justificado para orar para os outros. E orar sem soberba, sem achar que é melhor,
sem pôr a mão na cabeça, sem querer derrubar a pessoa no chão, sem querer ficar com revelação. Blá, blá, blá. Não. Jesus foi sempre simples. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Olha a simplicidade de Jesus. Ele não precisou trazer as pessoas ao redor para falar assim, olha gente, eu vou fazer um milagre aqui. Ou então impor a mão sobre o paralítico. Não. Ele perguntou para ele, meu filho, o que você está fazendo aqui? Ah, Jesus, eu estou há tanto tempo aqui, esperando para que alguém me lance aí na água quando o anjo balança, para ser curado, para poder sair andando. Aí Jesus vai, você quer isso, filho? Então vá, levante, pega suas coisas, levanta e anda. Só isso Jesus falou. O paralítico levantou, andou e foi. Por quê? Jesus não pediu para ninguém para ficar olhando o que ele ia fazer. Jesus não pediu para ninguém ficar ali, olha, porque eu sou todo poderoso, eu vou fazer um milagre aqui. Eu vou libertar essa pessoa dessa maldição, dessa paralisia. Ele vai levantar daqui e vai sair andando. Não. Ele ouviu primeiro o que ele queria. O que você quer, meu filho? Ah, Senhor, eu quero ser tratado e curado, levantar e andar. Jesus falou, então pega suas coisas, levanta e anda. Foi. Diferente do que nós vemos por aí, seja na igreja católica, onde quer que seja, que as pessoas fazem aquele culto para poder, culto de revelação, culto de cura, culto disso, culto daquilo, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Amém? Não sei se você vai ficar bravo com o que eu vou dizer, mas seja humilde. Não deixe a autoridade, a soberba subir na tua cabeça. Mesmo na tua profissão, se você for gerente, diretor, líder de alguma coisa, não seja soberbo. Não queira passar por cima das pessoas. Que coisa feia. Se você quer falar de Jesus para as pessoas, seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa simples. E mostre para as pessoas o quanto Jesus habita em você. Amém? Bom, gente, essa foi a palavra de hoje. Anotou o texto? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, eu li do versículo 12 até o versículo 14. Então que vocês fiquem com esta palavra, tenham total entendimento que Jesus precisa estar em você e que você precisa se converter a Jesus, tirar este véu que impede que você veja exatamente o que você tem vivido de errado, para que você lá na frente, além de ter a esperança da vida eterna, receba a vida eterna. Amém? É isso, gente. Bom, que eu espero que todos tenham gostado da palavra, que todos permaneçam na palavra de Jesus Cristo, sejam discípulos dele, vivam para o próximo, não vivam para vocês mesmos, não sejam pessoas que maltratam por qualquer coisa, não, sejam pessoas felizes, alegres, gentis, ame o seu próximo, que a pessoa vai ver a diferença em você e vai falar assim, mas por que ele é assim? Por que você é assim? Diz, porque eu conheço Jesus. Amém? É isso aí, gente. Bom, para você que já é inscrito no canal, compartilhe este vídeo, fale deste vídeo para as pessoas. Para você que está passando pela primeira vez, sentir no seu coraçãozinho aí, olha, eu vou me inscrever nesse canal e vou compartilhar, e vou falar para as pessoas, e vou seguir Jesus Cristo. Aproveite. Olha os vídeos que tem aqui, todos os vídeos do canal. Vejam todos eles, se possível, os temas que mais te chamam a atenção, e sejam transformados e renovados por Jesus Cristo, por Deus o Pai, pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero encerrar este vídeo de hoje, o coração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, do Pai que não nos abandona, do Pai que deu seu único Filho para que nós pudéssemos aprender. A vida nessa terra é como um vapor que se dissipa, mas enquanto ela não se dissipar, temos que aprender algo. Temos que amadurecer espiritualmente para o grande dia. E por isso a palavra fala, não se preocupem com as coisas dessa terra, mas sim com aquilo que é do céu. E as pessoas não entendem absolutamente nada. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou, para que tenhamos comunhão com Ele e com o Pai. E você viu aí que na oração diz assim, ó, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Não viva pela tua vontade. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe todos, graça e paz. Bom, até o próximo vídeo, que eu não sei quando será, mas espero que você esteja aguardando, ansioso pela próxima palavra que traremos aqui no canal. Amém? É isso aí. Deus abençoe todos, graça e paz e valeu. Boa noite a todos. Tchau, tchau.